TVC, a TV do Correio da Manhã. Chegamos com o nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. A gente chega com muita informação, muita notícia nessa sexta-feira. Roberta, bom dia. Sextou. Bom dia para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. A gente chega com muita informação para você. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia. Quais são os nossos canais, Jorge? Vai estar na tela para você, tvc, correidamanhã@gbi.com, nosso e-mail oficial e, é claro, nosso WhatsApp, o DDD 24, telefone 99248-3167. Anota, manda sua mensagem, participa aqui conosco, viu? E hoje Petrópolis amanheceu completamente nublado, tinha uma chuvinha fina, assim, o chão estava molhadinho, de madrugada também teve uma chuvinha fina. E aí, como vocês veem pelas imagens, amanheceu assim. E o passarinho passando ali, né? Passarinho, mais um hoje, né? Tá mais um hoje. E tava assim, nublado, fechado. E olha que engraçado, ontem de manhã aquela imagem tava linda, né? Bonita. Quando eu cheguei em casa já tava tudo fechado, não sei se lá fechou tudo, não deu mais. Só falei ficou assim, aquele sol entre nuvens depois de um tempo, e aí de tarde começou aquela chuvinha fina, né? E eu pensei, cadê o céu azul? Que nada, hoje já parece mudou. que também não vai ter. Vamos então às notícias desta sexta-feira, dia 15 de agosto. Justiça homologa aumento de passagem de ônibus em Petrópolis a R$ 5,90. Governo do Estado dá início à retirada de água da estação Gávea do metrô. Desplacamento de pedras é registrado na Rua Uruguai, no Quitandinha, em Petrópolis. E Petrópolis registra diminuição no número de incêndios florestais em 2025. E você vai ver também que frio impacta nas doações e Banco de Sangue Santa Teresa alerta para estoque crítico do tipo O negativo. Agora no Correio Serrano na TV. A gente chega com muita informação, muita notícia no nosso Correio da Manhã, edição de final de semana. Lembrando, vai até domingo, já está nas bancas, R$ 2,00 somente, viu? Pois é, na nossa linha vermelha, Caiado dá show em café da manhã do BTG e atropela Zema, Ratinho e Tarcísio com a turma da Faria Lima. Pois é, os adiantamentos políticos, você confere tudo na página 3, na coluna Magna Vita. Pois é, e Câmara do Rio aprova projeto de lei que cria a Zona Sudoeste. A área engloba aí 21 bairros da cidade, como Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e Jacarepaguá. Está na página 10. E tem mais, um jabuti ronda derrubada do foro, falando de política também, está lá na página 2, assinado por Thales Faria. Meio ambiente, a pedra entre governo e Congresso, destaque da nossa página 5. Mas nós temos também falando do BNDES. Pois é, 3,3 bilhões para a agricultura familiar aqui, o Banco Nacional de Desenvolvimento, aí, o BNDES, já liberou 3,3 bilhões em créditos para agricultores, para a agricultura familiar, né? No total, 10 bilhões foram aprovados até agora para o agronegócio. Os financiamentos começam a ser liberados em 17 de julho desse ano, dentro do programa aí agropecuário do governo federal e do BNDES, Crédito Rural, que é de 812 milhões. Os recursos foram para o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura e o Programa Nacional de Apoio ao Médio e Pequeno Produtor Rural. Muito bacana. Isso aqui sim, na verdade, eu acho bem bacana esse incentivo para a agricultura. É aquele programa que todo ano sai, né? Que é o Programa de Incentivo à Agricultura Nacional. Todo ano sai, eu esqueci o nome dele, mas aqui está uma parte dele destinado aqui, o que foi destinado, né, à agricultura familiar. Mas todo ano sai. Inclusive, é um dos maiores aí dos últimos 10 anos esse programa.
E meio ambiente, a pedra entre governo e Congresso. Isso. Alguém quer destruir, alguém não quer destruir, e aí fica a brincadeira lá, joga pra cá, joga pra lá, eu não sou, né? Todo mundo levanta a mão quando fala de meio ambiente, né? Não, não é bem assim, mas a verdade é que todo mundo quer uma fatia, né? E agora eu quero dar um destaque ali do segundo caderno. Se a gente for um pouquinho ali mais para baixo da segunda dobra do Correio da Manhã, a gente vê um astro, Rodrigo Santoro, né? Um astro made in Brasil. Mas não é só made in Brasil, não. É um astro made in Petrópolis também, porque Rodrigo Santoro é petropolitano. E lá no segundo caderno você vê dono de uma carreira de destaque no Brasil e também em Hollywood. Rodrigo Santoro recebe hoje, sexta-feira, o Kikito de Cristal no Festival de Gramado e fala com exclusividade ao Correio. Está lá na página 1 e também na página 2 do nosso segundo caderno. Afinal de contas, hoje é sexta-feira e eu fiz questão de falar porque ele não é só made in Brasil. Ele é petropolitano. Made em Petrópolis. Vamos lá para o Petropolitano, para a página 12, dar uma olhadinha nos nossos destaques aqui. Lá fala da passagem, mas já a gente vai falar sobre isso mais, daqui a pouquinho, tá? A gente vai trazer reportagem em vídeo sobre isso, porque a gente precisa falar que a Justiça homologou, bateu o martelo para o aumento da tarifa de ônibus em Petrópolis. Então, foi para R$ 5,90. A Prefeitura de Petrópolis não queria dar o aumento e a coisa acabou indo para a Justiça, acabou sendo judicializada. Então, você que precisa pagar a passagem, lembre-se, a passagem agora de R$ 5,30 foi para R$ 5,90, mas a gente está acabando de preparar o material em vídeo e já a gente vai trazer fresquinho para você. Enquanto isso... Como é em primeira instância, pode ser que a Prefeitura recorra a instâncias superiores. Cabe ainda, pelo que dei uma olhada, cabe. Mas assim... Pois é, aqui na nossa reportagem, no Correio Petropolitano, a gente tem uma matéria bem completinha falando que o aumento da passagem foi debatido lá no Comutran, que é o Conselho Municipal de Trânsito. Então, foram marcadas várias audiências com envio da planilha, né? O presidente da CPTrans também expôs ali a necessidade do aumento ou não. Temos aqui também a posição do Cetranspetro, porque o Cetranspetro quer a todo o custo o quê? Aumentar o valor da passagem. Mas deixa eu falar ali do lado ali nas petropolitanas, porque ali aquele documentário bombástico do youtuber, né, que denunciou a exploração de crianças, o Felca, ele denunciou isso no YouTube, mostrou lá diversos perfis, né? E aqui tem os reflexos aí do influenciador Felca em Petrópolis. Foi aprovado na quarta-feira, dia 13, um projeto de lei ali, né? De autoria do vereador Wesley Barreto. E aí, para literalmente mitigar aí as causas disso dentro das redes. Como vai funcionar? Ainda não sei, porque eu não consegui dar uma olhada no projeto, não, mas foi aprovado. Eu quero saber como é que é. Eu entrei agora no YouTube, esse vídeo do Felca... Não, explodiu. Pasme, Jorge, já está com 40 milhões de visualizações. Explodiu. 40 milhões. E aí todo mundo agora quer se mexer, né, para fazer alguma coisa. Todo mundo quer se mexer para proteger as crianças. Aí o argumento agora é, bom, acho que não deviam nem pensar em proteger as crianças agora. Já deviam ter pensado isso há 30, 40 anos atrás aí, né? Quando veio a internet com força para o Brasil. Mas agora começam a se pensar nisso. Como a gente falou ontem, a lei estava parada no Congresso há muito tempo. Há anos. E nada, né? De botar para votar. Porque gastar 50 bi anual é mais importante para os nossos deputados e nossos senadores, né? 50 bilhões na mão do Congresso é muito bom para eles, né? Agora, votar a lei que realmente precisa o país não é bom, não. O negócio é botar faixa na boca, ficar lá trancando a pauta. O negócio é ficar discutindo o marco civil da internet. O negócio é ficar discutindo se vai destruir floresta ou não, né? E aí os poderes de interesse entre um e outro ali, na verdade, quando eu falo que não tem
muita diferença? Não tem, porque quando é para fazer maldade, eles votam no meio da noite e aí é todo mundo a favor. É verdade. Né? Não vota um contra. Quando é para aumentar salário em 70%, o que acontece? Um ou dois se abstém, ou então todo mundo tá lá, né? Aí todo mundo vota igual, né? Beleza. Né? Agora, para votar para cortar direitos, nenhum deles quer, né? Vou pedir para o nosso pessoal lá dentro. Caio, como é que tá a reportagem para gente? Me dá um ok aqui, por favor. Da audiência passagem? Já está no Se não ponto? tiver Como no é que ponto, tá? A gente passa para outra aqui e Isso. vai direto para falar da Rua Uruguai. Tá. Então vamos lá para o desplacamento. Vamos, porque olha só, se a gente for lá na própria nossa página 12 do Correio Isso. Petropolitano, lá também fala que 5 famílias tiveram suas casas interditadas após o deslocamento dessas pedras, né, lá no Isso. Quitandinha. Então, essa reportagem a gente também tem, porque um desplacamento de pedras foi registrado na Rua Uruguai, no Quitandinha, em Petrópolis. O caso ocorreu na noite de quarta-feira, anteontem, e 4 famílias foram orientadas para a Defesa Civil a irem para a casa de familiares até uma nova vistoria. Vamos conferir. Moradores da Rua Uruguai, no bairro Quitandinha, relataram que ouviram barulhos intensos durante o desplacamento de terra ocorrido na localidade. Houve um estrondo bem parecido com um trovão, mas estremeceu a casa inteira. Saímos, então ficou aquele ocorrido, zum, 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 e ficamos sabendo que foi um deslizamento de terra. O local onde as pedras caíram é cercado por grandes árvores e bambus, e com isso, as rochas ficaram presas e nenhum imóvel foi atingido. Além disso, não teve registro de vítimas. Segundo os moradores do local, o desplacamento foi registrado por volta das 7 horas da noite de quarta-feira. Ao todo, 4 famílias foram orientadas pela Defesa Civil a saírem dos imóveis por precaução até que uma nova vistoria fosse realizada e o perigo de um novo deslizamento fosse descartado. Lá para as 8 horas, a Defesa Civil chegou, veio parecer e pediu para a gente poder não passar a noite aqui hoje, ontem. Aí hoje voltamos e estamos esperando outro parecer deles para ver se a gente vai continuar aqui ou não. Bruno, que mora na localidade há 40 anos, relatou que esse não foi o primeiro caso de pedras que se deslocaram no bairro Quitandinha. Inclusive, relembrou uma ocorrência do mesmo tipo em 2016 e que, na ocasião, matou 2 pessoas. Já teve deslizamento de terra nas 2 extremidades da pedra. Tanto na outra vez, quanto teve até óbito e tudo. Com os vários casos de deslizamentos de pedras na localidade, moradores dizem se preocupar, principalmente com crianças e pessoas mais velhas. Hoje em dia a gente é acostumado porque a gente nasceu aqui, mas não tem muita segurança, é aquela coisa. Escutou o barulho, tu não tem para onde correr, a gente fica meio inseguro. Não até pela gente ou pros filhos, pras pessoas mais velhas, entendeu? Pois é. Nossa, Tá que situação. E não é a primeira vez que acontece no Quitandinha, tá? Essa é uma rua. Quando você olha a pedra de frente, é uma rua à esquerda lá do Quitandinha e do outro lado, lá na Rua Venezuela, alguns anos atrás também caiu, tá? Teve esse desplacamento, foram pedras enormes também, inclusive tem um prédio lá até hoje que não pode se morar por conta disso. Pois Então, é. assim, não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Na nossa página 13 do Correio, do nosso Correio, lá no Serrano, tem uma notícia muito grave, porque caso de febre maculosa em Paraíba do Sul é confirmado. O hospital confirma o caso e prefeitura diz que está em análise. Pois é, e a gente também tem uma reportagem em vídeo sobre isso, porque o presidente da Câmara de Vereadores de Paraíba do Sul divulgou que um caso de febre maculosa foi confirmado no município. O paciente foi atendido no Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição e a gente vai ver agora essa reportagem. Durante uma sessão plenária realizada na última terça-feira, o presidente da Câmara de Vereadores de Paraíba do Sul, André Salgueiro, afirmou que existem casos suspeitos de febre maculosa no município e um já confirmado. O paciente em questão foi atendido no Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição. Uma detecção de febre maculosa no município de Paraíba do Sul, alto índice de suspeitas de pessoas e animais contaminados por esse carrapato que transmite esse vírus. Ainda segundo o parlamentar, há a suspeita de que pelo menos uma pessoa tenha morrido em decorrência da doença. Nós tivemos a infelicidade de perder uma grande amiga, servidora pública do município,
cuja suspeita é da febre maculosa. A gente aguarda a conclusão do laudo do Hospital das Clínicas de Três Rios. Por isso, em casos de sintomas, é importante que as pessoas se dirijam até uma unidade de saúde. Redobrem a atenção e, em casos de sintomas de febre maculosa, procure imediatamente o pronto-socorro. Segundo o Ministério da Saúde, a febre maculosa é uma doença infecciosa febril aguda e de gravidade variável. Ela pode variar desde as formas clínicas leves e atípicas até formas graves, com elevada taxa de letalidade. A febre maculosa é causada por uma bactéria transmitida pela picada do carrapato estrela, também conhecido como micuim. Os principais sintomas da febre maculosa são febre, dor de cabeça intensa, náuseas e vômitos. Em casos mais graves, a doença pode causar paralisia de membros e até atingir os pulmões, causando uma parada respiratória. A doença também pode acometer os animais. Nós já tivemos 2 cachorros mortos por febre maculosa. Para se prevenir contra a infecção, é indicado que em regiões de mata e de possível infestação, as pessoas utilizem repelente e usem roupas claras e compridas. Gente, a gente Só está uma procurando correção. aqui para fazer uma correção, exatamente. Olha só uma correção. A febre maculosa, que é muito séria, tá, gente? Seríssimo. A febre maculosa, ela é transmitida principalmente pelo carrapato estrela e não carrapato O micuim. micuim é aquele Aquele pequenininho, é. que dá um monte, né? Quando você vai para mato, ou então Isso, para você vai pra região mato. que tem boi, vacas, né? Cavalos. Geralmente tem esse carrapatinho no mato. Bem Tá? pequenininho. Ele é bem pequenininho. Ele não é... Geralmente ele não é o transmissor. O carrapato estrela que é realmente o perigoso e ele realmente transmite. A febre maculosa é algo que é perigosíssima. Exatamente. Né? Então Tem fica que- aí a correção, a febre maculosa É. é transmitida principalmente pelo carrapato estrela. Mas a gente tem outras coisas uma para falar resposta, sobre isso. Apesar do Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição ter confirmado esse caso lá na unidade, em nota, a Prefeitura de Paraíba do Sul, por meio da vigilância epidemiológica, informou que até o presente momento, nenhum dos casos mencionados pelo presidente da Câmara de Vereadores, lá de Paraíba do Sul, foi confirmado, uma vez que os testes necessários para a confirmação ainda estão em fase de realização. A equipe da Vigilância Epidemiológica disse ainda que está atenta e monitorando possíveis focos de carrapatos, que são os transmissores da febre maculosa, lembrando que é o carrapato estrela. Isso. A Prefeitura disse que está comprometida em garantir a saúde e o bem-estar da população, adotando todas as medidas necessárias para o controle e prevenção de doenças, e reiterou que não há motivos para alarmar a população, tendo em vista que os profissionais de saúde estão devidamente treinados e preparados para atender quaisquer necessidades que possam surgir, visando sempre a segurança e a saúde de todos. E, gente, febre maculosa é exatamente igual aquele caso da gripe aviária que teve no Sul. Lembra que a vigilância sanitária fecha tudo. Tem Se que for fechar. comprovado, eles vão Isso. lá, fecham o sítio, as estradas, os locais, e Tem aí que começa fechar. assim um rastreio. É muito sério. Então, muito assim, a sério. vigilância sanitária vai em cima, e aí são órgãos federais que tomam conta do lugar para que isso aí acabe. Então, a população não precisa ficar alarmada, isso é só um aviso. Claro, tem que se manter a atenção, né? Não precisa ficar desesperado, não. Bom, agora vamos falar Do aumento da passagem. do aumento da passagem. Pois é, porque agora vai doer no bolso do trabalhador. Do trabalhador, do empresário que tem que todo pagar mundo. a passagem Todo de mundo ônibus vai para os seus gritar agora, funcionários, porque durante a audiência nesta quinta-feira, ontem, dia 14, lá na 4ª Vara Civil de Petrópolis, a Justiça homologou o aumento, o reajuste da passagem de ônibus para R$ 5,90 a partir de 5 dias após a publicação das intimações no sistema judiciário. Por quê? Como funciona? Teve audiência, aí agora tudo vai ser protocolado. e aí- Então, 5 dias depois que todo mundo foi avisado, Isso. entra em vigor. Então vai demorar um pouquinho, mas a gente vai te trazer aqui, viu? E o novo valor representa um aumento de 11,3% em relação ao custo atual da tarifa, que é R$ 5,30.
A passagem de ônibus em Petrópolis será reajustada para R$ 5,90 a partir de 5 dias após a publicação das intimações no sistema da Justiça. A decisão foi anunciada pelo juiz Jorge Luiz Martins nesta quinta-feira, durante a audiência na 4ª Vara Cível de Petrópolis. O valor foi calculado pela Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes, a CPTrans. O Ministério Público apoiou o reajuste da passagem, mas criticou a Prefeitura por, segundo o promotor Pedro Coutinho, tentar transferir a responsabilidade política ao Judiciário. Segundo o MP, a demora no reajuste da passagem agrava o desequilíbrio econômico nos contratos e ameaça a descontinuidade no serviço do transporte público. Outro ponto debatido na audiência foi o do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, o Comutran. O Ministério Público argumentou que a participação do Conselho, embora prevista em lei como instrumento de democracia participativa, não pode ser usada como obstáculo para descumprir contratos, à legislação e à Constituição. A audiência foi marcada por divergências sobre a necessidade de envio da planilha de custos ao Comutran. O presidente da CPTrans, Luciano Moreira, reconheceu que não apresentou o documento ao Conselho e afirmou entender que a decisão judicial dispensava esse procedimento. O prefeito Ingo Rames defendeu o papel do Comutran, lembrando que foi autor da lei que regulamentou o órgão. Entendendo e respeitando todos os membros. De acordo com a superintendente do Cetranspetro, Carla Rivetti, a defasagem do valor da tarifa dificulta manter o equilíbrio financeiro do sistema. Não está sendo remunerado a ponto de manter um mínimo equilíbrio econômico-financeiro. Por isso, a gente percebe essas dificuldades, mas a gente acredita sim que com essa recobrança, gradual, não acontece de imediato, porque são dívidas muito grandes, amenizar essas dívidas, essa crise, que tudo possa ser melhorado para a população. E a população sempre sai no prejuízo. Quem É sai ela no prejuízo que sempre é a população. paga. Essas e outras notícias você encontra no nosso site, nas nossas redes sociais e nas bancas do Correio Petropolitano, apenas R$ 2,00 aqui na nossa região. A gente faz um rápido intervalo e na volta você vê que o governo do estado dá início à retirada de água da estação Gávea do metrô. Será que agora vai, gente? A gente vê também o nosso Correio Esportivo com os nossos craques da informação. O Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro
coração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. E o governo do estado iniciou na manhã de quinta-feira o esvaziamento dos cerca de 60 milhões de litros de água que ajudam a sustentar a estrutura da estação do metrô da Gávea, no Rio de Janeiro. A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana e a Rio Trilhos acompanham o processo de esgotamento dos 2 poços realizado pelo consórcio construtor Gávea, contratado pela concessionária Metrô Rio. A obra conta com todas as licenças ambientais aprovadas pelo Instituto Estadual do Ambiente e tem monitoramento constante do local por equipamentos eletrônicos. A obra é referente ao esvaziamento de cerca de 60 milhões de litros de água que sustentam a estrutura da estação. Essa é a primeira fase do projeto, ainda em 2005 a gente termina o esgotamento e para a população poder utilizar de fato, né, a estação do metrô da Gávea, o projeto está prevendo até 2028. Monitorada em tempo integral, a retirada da água em que preenche os poços desde 2018 será feita lentamente por questões de segurança e está prevista para durar 4 meses. O deságue é feito por tubulações subterrâneas provisórias. A previsão é de que 250 mil litros de água sejam esgotados do local a cada 24 horas, o que representa a retirada de meio metro de altura de água por dia. Esse é um marco para o Rio de Janeiro e essa retirada ela precisa ser gradual porque a gente tem todo um entorno aqui de prédios da universidade que precisa ser acompanhado. Nos próximos meses, os moradores vão observar uma maior movimentação na região, com previsão de geração de 2.500 empregos no local, mas sem qualquer impacto no dia a dia da população. Não vai haver nenhuma modificação da rotina da população do entorno, né? É um processo absolutamente interno aqui e essa água ela vai ser escoada para o Rio Rainha, da onde ela já veio, né? De forma muito gradual. Interligados, os 2 poços têm atualmente 18 metros de diâmetro e 45 metros de profundidade cada um. Após o término das escavações da construção da estação, serão 52 metros cada. Os poços tiveram que ser inundados devido à pressão exercida pela água do lençol freático sobre a estrutura, que ainda não havia sido finalizada. Serão 2 trabalhos, um no corpo da estação, onde tem a plataforma, que vão ser as escavações, e no túnel vão ser iniciados a colocação dos trilhos, para posteriormente ser feita toda a instalação dos sistemas. Após o esgotamento da água, a próxima etapa será a detonação de um trecho de 140 metros de extensão de rocha, que deverão ser retirados ao longo de 11 meses por caminhões. Em paralelo, outras frentes de trabalho vão seguir em andamento, como o preparo para a instalação da via permanente e das estruturas das passagens de emergência. Essa estação ela foi inundada em 2017, porque a estrutura dela ainda estava inacabada e não tinha uma previsão de retomada da obra. O projeto inicial da estação Gávea foi otimizado, com o objetivo de reduzir os custos e tornar viável a entrega do equipamento do serviço à população o mais breve possível. O prazo final é estimado em 36 meses. Começamos agora mais um Correio Esportivo, o momento de focar em esporte aqui na TV Correio da Manhã. Nessa edição nós vamos falar sobre a final da Supercopa da UEFA, Copa do Brasil e também Libertadores e Sul-Americana.
Começamos bem longe daqui, em Udine, na Itália, onde o Paris Saint-Germain se tornou campeão da Supercopa da UEFA pela primeira vez em sua história, ao superar o Tottenham nesta quarta-feira. Esse foi o 5º título do PSG no ano e, sem a menor dúvida, um dos mais difíceis. Os franceses, campeões da Champions League, foram surpreendidos pelos ingleses, que abriram 2-0 no placar e até os 40 do segundo tempo iam levando o título. Mas o PSG teve uma reação impressionante e conseguiu marcar 2 gols em 9 minutos para levar a partida para os pênaltis, onde se sagrou campeão. Toledo, eu diria que foi um jogo surpreendente, apesar do resultado, o favorito ganhou, mas o jogo em si foi muito surpreendente. Não esperava que o PSG ia sair atrás do placar, principalmente 2 gols atrás. Exatamente, o PSG, claro, fez uma temporada sensacional no primeiro semestre do ano, que lá é diferente do que aqui. Eu esperava um jogo assim mais desequilibrado e na verdade foi bem ao contrário, foi muito equilibrado e o PSG passou um sufoco. Exatamente, eu diria que foi se foi desequilibrada essa partida, foi desequilibrada até os 80 minutos para o Tottenham. O Tottenham jogou muito bem, o Richarlison, que é um atacante brasileiro que não está na grande fase, foi muito bem no primeiro tempo. Não fez o gol, mas o time foi muito bem. O PSG saiu atrás do placar, o Tottenham conseguiu fazer 2 gols ali. Foi muito bem na partida, estava dominando o jogo. Só que aí, depois do segundo tempo, lá no finalzinho do jogo, o PSG falou: não, nós somos os campeões, temos um título a defender. E conseguiram uma reação impressionante com gols 49 do segundo tempo para levar essa partida para os pênaltis. Começou perdendo um pênalti, o PSG começou mal a cobrança, o Vitinha, um dos principais jogadores do time, perdeu um pênalti. E ainda assim teve uma capacidade de reação impressionante e saiu com esse título. Outra coisa que eu queria destacar é que esses jogos de Supercopa da UEFA nem sempre são tão animados igual foi esse jogo, porque é um jogo de começo de temporada, os times vêm de um descanso e acaba que os jogadores não dão 100% de si, mas acabou que esse jogo foi muito bom. Aí outra coisa que eu queria destacar nos pênaltis, eu comentei com a Mariana sobre o Flamengo e Atlético Mineiro, que meu pai sempre fala que quem perde o primeiro pênalti consegue se sobressair, consegue sair vitorioso. E mais uma vez aconteceu. Foi isso que aconteceu. E a gente tem que destacar também sobre essa cobrança de essa disputa de pênaltis, é que o jogador que aparentemente ia ser o vilão da partida, o PSG está envolvido ali numa polêmica que o Donnarumma, um dos principais goleiros do mundo nessa última temporada, anunciou que vai sair do clube. Teve uma decisão lá do técnico Luiz Henrique, um dos principais responsáveis por esses títulos todos do PSG, decidiu que esse não vai ser mais o goleiro do time. Então já nesse jogo o goleiro foi barrado, não estava nem relacionado, e o Chevalier, um goleiro francês que tecnicamente até o momento vai ser o titular do PSG para a temporada. Muito novo e promissor também. Muito novo e promissor. Falhou em um dos gols, o segundo gol do Tottenham. É uma falha bem feia, inclusive um frango do goleiro francês. Mas frango não, falha. Uma falha, vamos dizer uma falha, porque é um gol tomável, mas um goleiro de alto nível teria defendido aquela bola. Porém, ele ainda assim conseguiu sobressair, conseguiu superar essa falha e nas cobranças de pênalti conseguiu defender e levar esse título mais esse título para o time francês. Exatamente. Logo na hora que o Chevalier falhou, um lance engraçado assim, na verdade, é que a câmera focou logo no Luiz Henrique. É verdade. E mais um título desse ano impressionante do PSG e a segunda vez na carreira do Luiz Henrique que ele ganha 5 títulos em um ano calendário. E agora vindo aqui para perto de nós, mas ainda falando de competições internacionais, o Fluminense venceu o América de Cali jogando fora de casa no primeiro jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida acabou em 2-1 e os 2 gols do Flu foram marcantes. O primeiro numa bizarrice contra e o segundo um golaço do uruguaio Canóbio. Um resultado muito importante, uma vitória fora de casa, que às vezes não costuma acontecer. E o Fluminense vai decidir no Maracanã com uma vantagem ainda, isso é muito importante. Exatamente, uma vantagem extremamente importante. Um jogo que começou muito movimentado, com 20 minutos de jogo, o jogo já estava 2-0 para o Fluminense. Eu até tomei um susto quando eu vi e falei, caramba, está se encaminhando para uma goleada. Aí você vendo mais sobre o jogo, Toledo, o que foi aquele gol contra? O gol que abriu o placar foi assim, assustador. Foi um lance assim muito engraçado, até porque até o lance do cruzamento do Samuel Xavier, na minha visão, foi estranho, porque foi uma bola parada
Ele só jogou a bola em direção pro gol, chutou pra frente na minha visão até, não teve técnica nenhuma, só chutou, o zagueiro tentou recuar, falhou a comunicação com o goleiro e um gol contra bizarro. E não foi nem frango, porque o goleiro estava tão deslocado que não foi nem o frango, foi realmente uma situação absurda. E quem aproveitou isso foi o Fluminense, que depois fez o golaço com caramba, um belíssimo chute de fora da área. E depois o América de Cali descontou, mas a vantagem é do Fluminense, que, como você disse, vai decidir nessa próxima semana no Maracanã e já está com a classificação encaminhada. Claro, tem que ir de olho aberto, Sul-Americana é uma competição muito complicada, às vezes os times se embolam mesmo, mas conseguiu o resultado fora de casa e aí já é mais de meio caminho andado. O Fluminense só precisa de um empate, né? Exatamente. E subiu num degrau no nível das competições, falando agora de Libertadores. O Flamengo venceu o Internacional nesta quarta-feira, no primeiro jogo das oitavas. O único gol da partida disputada no Maracanã foi marcado de cabeça pelo atacante Bruno Henrique. Toledo, se o Fluminense fez o dever fora de casa, o Flamengo fez o dever de casa, conseguiu conquistar uma vitória muito importante. Só que eu diria que a classificação do Flamengo está menos encaminhada do que a do Fluminense. Exatamente, isso acontece muito pelo Inter jogar o jogo decisivo em casa. E pode ser muito importante, como até o caso do Fluminense, só que para prejudicar o Flamengo dessa vez. E assim, foi um bom jogo, o Flamengo foi dominante no primeiro tempo, no segundo caiu um pouco o rendimento, o Felipe Luiz novamente não mexeu tão bem. E mais uma vez, gol de cabeça. Desde que o Rodrigo Caio chegou, vários gols de cabeça. Exatamente, um resultado muito importante para o Flamengo. Era importante ter uma vitória maior, mas 1-0 já, é claro, é melhor do que nada. 1-0 já é uma classificação encaminhada, um pouco menos, mas já encaminhada. E o Flamengo tem um time muito superior, né, Toledo? A gente tem que destacar isso e vai jogar lá no Sul na próxima quarta-feira, buscando essa classificação. E aquele negócio, sei de uma coisa, o torcedor do Internacional não está nada feliz, principalmente quando você leva o gol de um jogador que poderia estar suspenso do futebol. Então a gente tem que ver quais vão ser os próximos passos envolvendo Flamengo, Bruno Henrique, Internacional e, é claro, a gente vai trazer para vocês aqui no Correio Esportivo. E olha, gente, o último carioca que não está no sofá assistindo os outros jogarem, o Botafogo vai jogar hoje, na quinta-feira, contra a LDU aqui no Newton Santos. Hugo, esse é um jogo muito importante. O Botafogo pega uma pedreira, principalmente pela geografia. Vai decidir o jogo da volta na altitude, ou seja, tem que levar uma vantagem muito boa para lá, porque tudo pode acontecer na volta. Exatamente. Esse jogo é o jogo decisivo. É realmente muito importante que o Botafogo consiga colocar a sua superioridade em campo, consiga jogar muito bem, consiga conquistar esse placar. E o ideal seria uma vitória de mais de 1-0, fazer 2-3 na LDU, porque jogando na altitude sabe que é muito complicado, a altitude é um problema histórico, não só para os times brasileiros, mas para todo mundo que não joga nessa condição. Exato, mas assim, o Botafogo, claro, tem um time muito superior ao da LDU, tem tudo para sair com uma vantagem grande, eu diria, para decidir com mais tranquilidade lá no Equador. Exatamente. E se a gente está falando de Botafogo, a gente, é claro, tem que falar também de Copa do Brasil, porque teremos clássicos, foram sorteados os confrontos das quartas de final e temos 3 cariocas e teremos um clássico carioca, Vasco e Botafogo, o clássico da amizade. E diria que a situação ali apesar da superioridade clara do Botafogo, de momento, de tudo, clássico é clássico, né, Toledo? Então, na minha visão, tudo pode acontecer ainda nesse mais jogo. Que são 2 jogos, ou seja, o inesperado pode acontecer mais de uma vez. Ou seja, tudo pode acontecer. E, ou seja, quem que você acha que vai passar? Olha, Toledo, eu diria que, apesar de tudo, é um jogo muito aberto, porque, historicamente, o Botafogo leva desvantagem contra o Vasco, apesar da diferença do momento. Mas o Botafogo vai decidir no Newton Santos. Primeiro jogo em São Januário, depois o confronto decisivo no Newton Santos. Então eu diria que tudo pode acontecer. Claro, o Botafogo é o favorito para o confronto, isso a gente não tem dúvida, mas por ser clássico, dá para botar aquela dúvida, dá para ter uma pimentinha a mais no jogo. E a gente também... Mas é um jogo bom. Claro, a gente vai trazer para vocês os resultados. E a gente também tem o outro carioca que vai jogar, né? São 3, tá faltando um, que o Fluminense vai enfrentar o Bahia em um outro confronto muito interessante. A gente teve um 3-3 recente aqui no Campeonato Brasileiro. E é claro, a gente vai trazer também os resultados
desse confronto que vai ser bem interessante. O outro jogo que a gente tem aqui na Copa do Brasil, teremos mais um clássico, teremos Atlético Mineiro e Cruzeiro. Outro jogo, tudo pode acontecer, apesar da fase ótima do Cruzeiro, tudo pode acontecer. Exatamente, clássico é clássico, né, Toledo? E uma coisa que eu queria destacar desse confronto, que o campeão da Copa do Brasil, sempre que Flamengo e Atlético Mineiro se encontram antes, sempre é Atlético Mineiro ou Flamengo, sempre sai desse confronto o campeão. É, realmente um dado bem interessante, mas que nesse momento, nessa Copa do Brasil, eu acho que está tudo muito aberto. Então, apesar de a gente ter alguns pontos históricos envolvendo todos esses confrontos, eu acho que essa Copa do Brasil, uma das recentes, é uma das mais abertas. E por último, para finalizar, o último jogo dessas quartas, Atlético Paranaense e Corinthians. Nesse eu já vejo a maior disparidade do confronto, na minha visão. O Corinthians, que vem embalado, eliminou o Palmeiras, é o claro favorito. Na minha visão também, o Atlético Paranaense, na minha visão, até surpreendeu em ter passado do São Paulo, porque o São Paulo estava vindo uns resultados bons, estava melhorando o futebol que vinha apresentando. E assim, acho que dessa vez o Atlético Paranaense não passa. Eu também acho que não. Mas, é claro, a gente vai trazer todas as informações, a gente estamos aqui na expectativa. Tem muito jogo da Libertadores, Copa do Brasil, futebol europeu está voltando e, é claro, a gente vai trazer tudo para vocês aqui. Mas hoje a nossa edição já acabou, a gente trouxe muita informação e vamos continuar dessa maneira. É isso, gente. A gente se vê, é claro, na próxima edição. Um beijo. E você vai ver depois do intervalo que Petrópolis registra diminuição no número de incêndios florestais em 2025. E tem a nossa agenda cultural daqui a pouquinho, no terceiro bloco. A gente volta já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta e olha, como parte das ações de preparação da cidade de Petrópolis para o verão, a Prefeitura vai realizar no dia 10 de setembro um simulado de chuva forte na região do Vila Felipe, lá no Alto da Serra. Foi uma das regiões mais atingidas aí em 2022, viu? Naquela tragédia que a gente teve aqui.
E nessa última quinta-feira aconteceu na sede da Defesa Civil a primeira reunião de alinhamento para esse simulado. Quem vai trazer aí essas informações mais completas para a gente é o nosso Gabriel Toledo, que está aí apurando as informações e tem todas elas em mãos. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Toledo. Quais são as informações que você tem para a gente? Bom dia, Jorge. Bom dia, Roberta. É isso mesmo. Esse simulado vai acontecer lá no dia 10 de setembro. Aí aconteceu essa reunião nessa quinta-feira, que participaram de representantes das Secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social, da Guarda Civil Municipal, Coordenadoria de Bem-Estar Animal, do Serviço Móvel de Urgência, SAMU, e do Corpo de Bombeiros. O treinamento vai simular a aproximação de uma frente fria, com previsão de chuva forte lá na Vila Felipe, como vocês mesmos disseram. O simulado vai contar com um toque de sirenes, abertura de pontos de apoio e atendimento de ocorrências pelo SAMU e pelo Corpo de Bombeiros. O Defesa Civil Alerta, que funciona desde agosto do ano passado, que é uma ferramenta de envio de alertas de emergência que utiliza um sistema de transmissão via telefonia, também vai ser usado nesse treinamento. O sistema Defesa Civil Alerta ele atinge qualquer pessoa que esteja na área de cobertura de uma antena de telefonia e recebe automaticamente uma mensagem de alerta em seu aparelho celular. É muito importante para o pessoal de casa, os petropolitanos, se cadastrarem nesse número. É só enviar o CEP para o número 40199. Jorge, Roberto, eu volto com vocês. Perfeito, Toledo. Obrigado pelas informações. Está aí dadas as informações para a população. Vai ter esse simulado aí bem grande lá na região do Vila Felipe. Muito obrigado, Toledo. Bom dia para você, viu? Obrigada e bom trabalho. Olha, tem mais porque o município de Petrópolis registrou queda no número de ocorrências de fogo em vegetação atendidas pelo Corpo de Bombeiros até 12 de agosto de 2025, quando comparado à média mensal do ano anterior. As causas dessa redução são diversas, incluindo a conscientização da população da cidade sobre os perigos e cuidados necessários para prevenir os incêndios florestais. Como parte do plano de contingência para o inverno de 2025, a Prefeitura de Petrópolis está realizando diversas atividades na cidade, em locais historicamente relacionados a ocorrências de incêndio florestal. No ano passado, a cidade imperial e todo o estado do Rio sofreram com episódios de fogo em vegetação, que muitas vezes são causados pela ação humana. Como a gente sabe, a maioria dos focos de incêndio florestais eles são de origem humana, Alguns estudos indicam que mais de 95% são de origem humana. Levando este dado em consideração, o diretor operacional da Defesa Civil de Petrópolis destaca a necessidade do trabalho com a população por meio de ações de conscientização e capacitação. A gente está fazendo panfletagens, campanhas de conscientização com as comunidades, principalmente com os distritos que têm, nesse período de inverno, de estiagem, maior incidência desses incêndios florestais. A gente tem feito essas campanhas, mas também algumas capacitações. Nilson explica que nessas ações, o público presente vem sendo capacitado para realizar o monitoramento das regiões, identificar os focos de incêndio e comunicar a Defesa Civil ou os bombeiros de forma mais rápida, fazendo com que o trabalho seja mais efetivo. A gente tem formado alguns grupos locais para que eles possam atuar de maneira segura, mas também atuem diretamente no combate desses pequenos focos. Em todo o ano de 2024, 21.207 casos de fogo em vegetação foram atendidos pelos bombeiros em todo o estado do Rio, número que resulta numa média de aproximadamente 1.700 ocorrências por mês. Até o momento, em 2025, essa média é bem menor, com cerca de 1.200 ocorrências atendidas por mês. A maioria, para não dizer todos os focos de incêndio, a não ser que sejam muito intencionais, eles começam muito pequenos. Então, quanto mais precocemente e de forma mais precisa a gente consiga ter essa informação, a gente consegue atuar em focos muito menores. Então, a gente tem uma facilidade maior e causa menos impactos ambientais também. É preciso levar em consideração que outros pontos também estão envolvidos nessa redução, mas os resultados de Petrópolis, onde esses trabalhos de conscientização vêm sendo feitos, são ainda melhores que os gerais do estado. Já tivemos relatos até de grupos que foram
importantes na atuação até de combate em alguns incêndios florestais lá no 5º Distrito. Petrópolis registrou 92 casos de incêndio e vegetação até o dia 12 de agosto de 2025, número que resulta numa média de aproximadamente 11 casos por mês. Essa média mensal é quase 3 vezes menor do que a registrada no ano passado, quando foram atendidas 376 ocorrências. A população pode participar e ajudar a melhorar esses resultados, denunciando queimadas para o número 193 para falar com o Corpo de Bombeiros e 199 para falar com a Defesa Civil. Começamos agora mais uma previsão do tempo. Hoje eu trago para você as atualizações sobre o clima e a temperatura para esta sexta-feira. E já adianto que o frio continua em grande parte das nossas cidades de cobertura, viu? Bem, olha só. A sexta-feira em Nova Friburgo será ainda mais fria que esta quinta-feira, com temperaturas variando entre mínima de 10 e máxima de 17 graus. O dia será de sol com muitas nuvens e a possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A sexta-feira em Teresópolis também será de previsão de chuva. O dia será de sol entre nuvens e os termômetros vão variar entre mínima de 11 e máxima de 17 graus. Em Petrópolis também pode chover, viu? Principalmente pela tarde e noite. O período da manhã será marcado por muitas nuvens no céu e os termômetros também vão marcar mínima de 11 e máxima de 17 graus, assim como em Teresópolis. Já em Paraíba do Sul, não há possibilidade de chuva. A temperatura também muda e marca números mais altos, como máxima de 25 graus. A mínima fica em 13 graus Celsius, como vocês podem acompanhar ao lado. E para finalizar, em Três Rios, a sexta-feira será de muitas nuvens no céu, com aberturas de sol e sem probabilidade de chuva. Os termômetros na região vão marcar mínima de 15 e máxima de 23 graus. Bem, mais uma previsão finalizada. Aproveite o dia e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima! Começamos agora a nossa agenda cultural. Hoje eu trago os melhores eventos que vão acontecer nos próximos dias nas nossas cidades de cobertura. Bem, a gente abre a nossa agenda de hoje com o Bunkasai, um festival dedicado à cultura japonesa que acontece em Petrópolis a partir do dia 14 até domingo, dia 17, no Palácio de Cristal. A programação conta com oficinas, apresentações musicais, danças tradicionais, exposições e artesanato. O melhor é que a entrada para que você possa curtir tudo isso é gratuita. Ainda em Petrópolis, começa nesta sexta-feira, dia 15, a 11ª edição do Serra Bugs, um dos maiores encontros de carros antigos da região serrana. A entrada também é gratuita e o evento acontece até este domingo no Parque de Itaipava. E em Três Rios, abrindo a programação do fim de semana, às 7 horas da noite desta sexta-feira, você vai viajar no tempo com um super tributo à banda Mamonas Assassinas. O evento acontece no Horto Municipal de Três Rios e a entrada também é gratuita. Então não deixem de marcar presença, porque a diversão e a nostalgia são garantidas. Ainda em Três Rios, o maior festival de comida gigante do Brasil também chegou no Horto Municipal. Serão 15 expositores de bebidas e comidas com versões fora do padrão. Tem chopp de 1 litro, coxinha de 1,5 kg, hot dog de 60 centímetros e muito mais. Além de área kids e brincadeiras para crianças e adultos. Tudo isso até este domingo, dia 17, até às 11 horas da noite. E nesta sexta-feira, 15 de agosto, os canarinhos celebram 83 anos. E para celebrar, foi preparado um fim de semana de comemorações com um ensaio especial, missa em ação de graças e almoço de confraternização na Igreja do Sagrado Coração de Jesus. E na sequência, na sede do Instituto Meninos Cantores de Petrópolis.
No sábado, dia 16, os canarinhos de sempre são convidados a participar do ensaio especial às 10h30 da manhã na Igreja do Sagrado Coração de Jesus. No domingo, a programação contempla a missa em ação de graças e, na sequência, almoço de confraternização na sede do Instituto. Para o almoço, os ingressos antecipados custam R$ 35,00 adulto, R$ 15,00 crianças de 6 a 12 anos e R$ 20,00 coralistas. Para adquirir os ingressos, basta entrar em contato através do WhatsApp DDD 24 999 26 18 20 ou direto na instituição. E olha só que bacana, em Paraíba do Sul vai acontecer a Batalha das 7, neste sábado, dia 16. A entrada é franca e se você tem rima na veia, o palco é o seu lugar. As vagas são limitadas e para maiores informações basta entrar em contato através do número 24 99293 3635. Em Teresópolis, o Sesc Pulsar traz para este fim de semana ótimas atrações. No dia 16, o público pode conferir a leitura dramatizada de A Verdade Humana. A entrada é gratuita, mas a classificação é de 16 anos. Já no dia 17, é dia da criançada aproveitar o circo infantil, com a performance Fábrica de Nuvem, também grátis para crianças e adolescentes de até 16 anos. Agora, se você prefere algo mais calmo, o Cinemax Mercado Estação apresenta neste fim de semana uma programação diversificada, com estreias como Os Caras Malvados 2 e Drácula. Já o Cinemax Bauhaus traz uma programação que combina documentários, dramas e comédias, reunindo estreias nacionais e internacionais. Para garantir os ingressos, é só acessar o site cinemax.com.br. E para finalizar a nossa agenda de hoje, o Teatro Imperial chega com o espetáculo A Bela e a Fera. O musical promete encantar o público presente com suas músicas clássicas e figurinos de tirar o fôlego. Para adquirir os ingressos para essa e outras atrações, é só acessar o site ingressodigital.com ou direto na bilheteria do teatro. Bem, a nossa agenda cultural fica por aqui. Tenham todos um ótimo fim de semana. É isso, gente. Nossa edição vai acabando por aqui, mas amanhã tem o nosso resumo da semana com as principais notícias. Segunda-feira, 7h30, a gente está de volta. Tchau, bom fim de semana. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.